Essa história contém possíveis gatilhos. Ouçam com cuidado. Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Gente, esse mês a gente teve aí o Dia das Mulheres e eu acabei não citando sobre isso porque estava ali, né, com relação ao carnaval, esse tipo de coisa. Então, eu resolvi trazer aqui uma dedicatória a todas as mulheres, tá bom? E, na verdade, o nosso dia deveria ser o ano todo, né? O quanto somos mulheres resistentes, tanta coisa que a gente passa e só a gente sabe o peso de ser mulher. E os homens trans também entendem muita gente porque na infância provavelmente passou por muita coisa. Então, é isso, né? Outro dia eu fui até a casa do meu pai e cheguei lá, conversei com pessoas que eu gosto e admiro muito, mulheres que eu tenho como referência e amigas também. E numa roda de mulheres que eu conheço, acabou saindo uma conversa do tipo de coisa que acontece com a gente todos os dias nesse mundo, né? E eu resolvi trazer um pouco desses relatos aqui, não só para que a gente se lembre o que significa ser mulher nesse mundo, mas também para reafirmar o quanto nós somos fortes e o quanto a gente merece respeito. Então, bora começar? A primeira que eu vou trazer aqui é o relato da Amélia. A Amélia, ela começou na roda contando que quando ela era pequena, ela e uma amiga adoravam brincar no terraço da sua casa. A vizinha, que era a amiguinha dela, ia até lá e as duas com uns 7, 8 anos. Elas passavam a tarde brincando de boneca, cabana, essas coisas. Até que elas, de repente, começaram a perceber que um homem que vivia ali na cidade, que era um pouco conhecido, começou a observá-las enquanto elas brincavam. Porque era aquele terraço que tinha, assim, o terraço, mas ele tinha uma grade. Ele não era fechado com um murinho, então dava para ver as meninas brincando, né? Lá de baixo você via as meninas brincando lá em cima. E do lado deste terraço onde as meninas brincavam, tinha um lote vazio. E esse cara, ele começou a entrar nesse lote vago para ficar observando as meninas enquanto elas brincavam, mas com o tempo as coisas começaram a piorar, pois esse cara, ele começou a ir para esse lote e tirar o seu órgão sexual para fora e ficar se masturbando enquanto ele ficava observando as meninas brincarem. As meninas com 7 e 8 anos de idade tinham a impressão de que aquilo era algo errado, aquilo não era certo, mas elas não entendiam o porquê. E ele tentava disfarçar aquilo que ele estava fazendo, aquela coisa horrorosa ali, e as meninas não entendendo muito bem, então elas olhavam, elas riam, elas se escondiam, mas pensavam que era errado. E elas tinham esse sentimento ambíguo sem conseguir entender o que realmente estava acontecendo. E isso se tornou recorrente, até que um dia a coleguinha da Amélia contou para a mãe, e foi só então que os adultos perceberam o que estava acontecendo. E essa mãe da coleguinha da Amélia contou para a mãe da Amélia, e depois disso, a porta, né, daquele terraço onde elas subiam ali, da escada, passou a ficar fechada e elas eram proibidas de brincar lá em cima. Então, elas teriam que brincar dentro de casa mesmo, na parte de baixo. E durante muito tempo, a Amélia ficou triste, sem entender por quê, até que depois de adulta, ela entendeu a real conotação do que estava acontecendo. Anos depois, esse mesmo homem, ele foi acusado de fazer o mesmo próximo a uma escola e de seguir algumas meninas depois da escola ali naquela mesma cidade. E mais recentemente, ele foi espancado por algumas pessoas da cidade pelo mesmo motivo. E ele tinha uma filha pequena, né, na mesma época que a Amélia. Ninguém sabe se ele fazia alguma coisa com a própria filha.
E esse cara, gente, nunca foi preso. Ele continua impune e isso me dá uma raiva enorme. Bom, a Joana, uma outra moça que estava ali na roda, ela se lembrou de quando ela trabalhava como repositora numa mercearia. Em mais uma ocasião, quando ela estava repondo ali as mercadorias novas que haviam chegado, colocar preço, esse tipo de coisa, tinha um homem que ia fazer compra e ele estava para passar ali perto dela, e mesmo tendo espaço num corredor enorme para ele passava se esfregando nela, né? E ele fez isso mais de uma vez. A Joana ficou paralisada, sem reação quando ele fez, mas depois ela criou coragem, saiu ali daquele mesmo corredor que esse cara estava e contou para o dono da empresa. Felizmente, o dono da empresa acreditou nela, chamou o homem, deu um sermão e disse que dali em diante, se ele fosse continuar comprando ali, que o dono da empresa não fazia questão, mas se ele fosse continuar comprando ali, ele seria acompanhado por um segurança ou ele teria um atendimento bem especial dentro do estoque da loja. O cara ficou com medo, acabou deixando as compras dele lá e foi embora. E a Joana acabou se sentindo protegida, mas esse sentimento de nojo, impotência, sempre fica, né? A Helena, uma outra moça da roda, ela contou que quando ela era mais nova, ela morava com a mãe e, com o tempo, as duas começaram a perceber que toda vez que elas colocavam as calcinhas no varal, essas calcinhas sumiam. Primeiro elas achavam que era o vento, que era algum engano, mas um tempo depois, essas calcinhas começaram a reaparecer sendo jogadas no quintal, totalmente sujas de esperma. Foi aí que elas entenderam o que estava acontecendo. O vizinho, um homem que morava da casa do lado, invadia o quintal à noite e roubava as calcinhas que estavam no varal, se masturbava nelas e depois jogava de volta. A Helena era criança, a mãe, apavorada, comprou um cachorro para ficar no quintal. Só que esse cachorro, ele era um cachorro já treinado na época. E ele quase não latia estando ali dentro de casa. E elas não avisaram ninguém que estava comprando esse cachorro, que estava colocando esse cachorro ali. E até que uma noite o vizinho tentou entrar novamente, mas dessa vez o cachorro avançou, rasgou as roupas dele, machucou a perna dele. O homem conseguiu fugir, mas não por muito tempo. Toda a vizinhança descobriu ali, porque à noite fez barulho, elas saíram do lado de fora, foi ver o que era, viu que era ele. Ele saiu assustado, ele machucado, não foi até o hospital para poder, ou ao posto para se recuperar. E todo mundo ali ficou sabendo, conversando com a vizinhança, várias mulheres da vizinhança daquele mesmo quarteirão descobriram que elas estavam tendo essa mesma péssima experiência, porque várias outras vizinhas também estavam perdendo suas calcinhas e depois as calcinhas apareciam em seus quintais, do mesmo jeito que na casa da Helena. E aí, como todo mundo passou a descobrir isso, ele meio que teve uma retaliação ali na vizinhança e ele precisou se mudar, porque senão ele realmente, os maridos, daquelas mulheres que estavam tendo suas calcinhas roubadas, começou a pressionar esse cara e por medo, de acontecer uma lixação pública ali, esse vizinho acabou se mudando. E assim, um perigo, gente? A Mariana também estava nessa roda e ela contou que quando ela tinha 16 anos e saía da escola, sempre no mesmo horário, e ia para casa a pé, em um caminho curto, de uns 15 minutos mais ou menos, ela percebeu que um carro preto estava passando bem devagar. Ela achou estranho, mas ignorou. No dia seguinte, o mesmo carro estava lá e fez o mesmo percurso com ela de novo.
No terceiro dia, a mesma coisa, e ela começou a ficar com medo. No quarto dia, o carro parou e um homem que estava dentro abriu a porta e chamou por ela, pelo nome. A Mariana correu sem olhar para trás e, por sorte, ela encontrou um grupo de pessoas conhecidas na esquina. E ela contou para a mãe e no dia seguinte, a partir de então, o pai ou a mãe se revezavam para buscar ela na escola. O carro preto, em um certo dia, apareceu de novo, mas como o pai dela estava do lado, o homem dentro do carro percebeu e sumiu. A Mariana alertou o pai, dizendo que era aquele carro e tudo mais. E anos depois, a Mariana chegou a ver na TV uma reportagem ali de uma televisão, uma emissora local, né? Uma emissora ali daquela região deles ali. Ela viu uma notícia sobre uma tentativa de sequestro na cidade vizinha. E o suspeito tinha a mesma cara daquele mesmo cara que tentou fazer com que ela entrasse no carro. Isso foi, assim, né, um susto para ela. Ela chamou a mãe, chamou o pai para ver a reportagem. E eles se lembraram da época e todo mundo ficou assustado ali, né? E assim, gente, ser mulher é um verdadeiro ato de resistência. Depois de ouvir essas histórias, é impossível a gente negar que ser mulher realmente não é fácil. Desde pequenas, a gente sempre aprende a ter medo, aprende a se proteger antes mesmo de entender do que a gente está se protegendo. A gente não entende o que é a maldade, qual que é realmente o ato que essas pessoas horríveis querem acometer, mas a gente entende a maldade. A gente não sabe o que ela é, mas a gente entende o que é a maldade desde pequena. A gente cresce ouvindo que a gente tem que evitar andar sozinha, que tem que tomar cuidado com as roupas que a gente usa, com os lugares que a gente frequenta, mas os homens não crescem ouvindo sobre o respeito que eles têm que ter. O Dia das Mulheres não é só um dia, ele é todo dia, porque todo dia a gente precisa lutar para existir, para ser respeitada, para não ser interrompida, desacreditada e silenciada. Mas também, todo dia, a gente prova a nossa força. A gente não está aqui para ser forte o tempo todo. Infelizmente, a gente muitas vezes tem que engolir nosso próprio medo, suportar o insuportável. A gente deveria estar aqui para ser livre, mas enquanto essa liberdade não for plena, a gente segue resistindo, porque ser mulher é um ato de coragem. Ai, gente, esse é o episódio que eu queria trazer para vocês. Eu, inclusive, me emocionei aqui, porque essa é a realidade de todas nós, todos os dias, sempre. E aqui eu só trouxe coisas desse nível, sem contar com o fato de que o tempo todo a gente tem que se precaver nos relacionamentos, principalmente, né, mulheres que têm relação com homens. Esse é o principal. Não que outras relações não tenham problemas e não tenham coisas grandes também. Mas o principal, a gente sempre tem que ficar de olho, de nos precaver. A gente tem medo da nossa vida. Eu estava vendo outro dia na internet que, tipo assim, qual o maior medo que o homem tem ao estar do lado de uma mulher? Ai, ser traído. Ai, ela, sei lá, ficar com ciúme e quebrar o meu carro. Enquanto as mulheres têm medo de perder a própria vida, de terem os seus corpos violados. Então é isso, essa é a mensagem que eu queria trazer. E se você se identificou com uma dessas histórias e quer contar algum trechinho, alguma coisa parecida, escreva para mim no boracomeçarpodcast@gmail.com ou me chama no Telegram. Nós temos o quadro Pitada, onde sua história pode ser contada. E se você quer trazer um trechinho, se já aconteceu várias coisas do mesmo tipo com você, a gente pode fazer um compilado da sua história, né? Essas histórias ajudam a gente a se enxergar, ajudam as outras pessoas que ouvem também
a tomar precauções, a ver tudo como é, né? E é claro que essa é um pequeno recorte que eu trouxe aqui do que a gente vive, mas também não tira a luta diária de outras pessoas, de outras minorias e de coisas diferentes que a gente sabe que sempre existe, né, um grupo dentro de outro grupo. Então, no grupo de mulheres existe o grupo de mulheres trans, o grupo de mulheres pretas, o grupo de mulheres trans e pretas, que tem ainda mais situações horríveis que passam todos os dias, ainda mais problemas, ainda mais montanhas que precisam lutar e subir todos os dias. Então, esse foi um pequeno recorte que eu fiz aqui, mas dentro da nossa sociedade a gente sabe que existe uma imensidão de recortes que várias pessoas passam todos os dias. E se você quer trazer o seu recorte aqui, conte para mim também no boracomeçarpodcast@gmail.com. Eu agradeço por vocês me ouvirem até aqui. Deixe o seu comentário ou uma situação que você tenha passado parecida aqui nos comentários para mim ou em nosso grupo do Telegram ou do WhatsApp. Eu aguardo vocês em nosso grupo e eu vou ficando por aqui. Um beijo!